Acompanhe comigo agora a nossa próxima questão na lousa. Diz assim, ó, FGV OAB 2011.2. No exercício de 1995, um contribuinte deixou de recolher determinado tributo. Na ocasião, a lei impunha multa moratória de 30% no valor do débito. Em 1997, houve alteração legislativa que reduziu a multa moratória para 20%. O contribuinte recebeu, em 1988, notificação para pagamento do débito, acrescido da multa moratória de 30%. Aí diz, a exigência está. Gente, questão que vai prezar por outro dispositivo literal. O dispositivo que ela vai prezar agora é o dispositivo do Código Tributário Nacional. Vai ser o artigo 105 e o artigo 106. Mas antes de vocês lerem esses artigos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Vê só, como forma de trazer segurança ao contribuinte, ao cidadão, existe um conjunto de regras e de princípios que deve o poder público observar. Entre eles, existe o chamado princípio da irretroatividade tributária. E o que é que significa esse princípio da irretroatividade tributária? Significa dizer, como o próprio nome já nos sugere, que quando existir um novo tributo ou for majorado o tributo, só pode ser aplicado aos fatos geradores futuros e não ao que já aconteceu ao passado, porque senão teríamos uma grave instabilidade no nosso sistema. Ora, imaginem que, de repente, resolvem aumentar a alíquota do IPVA do seu veículo. Resolvem aumentar nesse exercício financeiro, mas resolvem lhe cobrar do mesmo veículo que você já tem há 5 anos atrás. Ou seja, cobrar de anos anteriores. Claro que isso traria o caos. Todos ficaríamos em uma grave instabilidade jurídica, pois a todo momento poderíamos ser cobrados de ejações ao passado. Então, claro que isso não pode, gente. Isso é o princípio maior, o princípio da segurança jurídica. Esse princípio está na Constituição Federal, no artigo 150 da Constituição Federal, no inciso 3º, na linha A. Esse artigo 150 vai dizer lá, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, não pode a União, não podem os estados, não pode o Distrito Federal e não podem os municípios, inciso 3º, cobrar tributos. Aí na linha A fala em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que lhes houver instituído ou aumentado. Então isso é o princípio da irretroatividade. Criou novo tributo, aumentou o tributo já existente, cobre só daqui para frente e não queira cobrar situações passadas, porque no passado eu não sabia desse novo tributo, eu não sabia desse novo valor. Então, claro que não poderia, tá certo? Além desse, nós temos também o chamado princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. O da anterioridade anual diz que, criado o tributo nesse exercício financeiro, nesse ano, só pode ser cobrado no próximo exercício financeiro. E o da anterioridade nonagesimal diz que, para cobrar esse novo tributo, tem que se esperar pelo menos 90 dias. Gente, esses princípios vão ser abordados em questões específicas, que vocês vão ver mais à frente aí no nosso curso, ou um pouco mais atrás, a depender do momento em que essa aula venha a ser alocada, tá? Mas o que eu quero pegar de vocês agora é esse princípio da irretroatividade. Ou seja, criou tributo, majorou tributo daqui para frente e não daqui para trás. Isso não. Certo, esse mesmo princípio também é visto no Código Tributário Nacional. Falei para vocês que ele constava no 150 da Constituição, mas ele também está no artigo 105 do Código Tributário Nacional. A diferença, gente, é que o Código Tributário Nacional vai falar não em criação do tributo, não em majoração do tributo, e sim vai falar em aplicação da legislação tributária. Ora, a legislação tributária é mais ampla e não vai englobar apenas o tributo, e sim todas as outras situações que se correlacionem com o direito tributário. Legislação tributária engloba tudo, gente.
Certo. Entendido isso, o artigo 105 vai dizer que a legislação tributária também respeitará o princípio da irretroatividade. Ou seja, houve modificação na legislação tributária, aplique só para frente e não para trás. Só que essa regrinha comporta exceção. Comporta exceções que constam no artigo seguinte, o artigo 106. E, gente, vocês vão observar aí que as nossas próximas três questões que caíram na FGV cobram essas exceções do artigo 106. Então não é mole não é brincadeira não. É deixar de ganhar uma questão fácil só porque não vai ler o dispositivo. Mais uma vez eu digo, é a literalidade falando mais alto. Então você, que é aluno do espaço jurídico, que é aluno do Revisaço, claro que você não vai marcar essa bobeira. Claro que você vai lá ler o artigo 106 para que não constem dúvidas e que aí consiga arrancar essa pontuação se vier cobrando por uma quarta ou uma quinta vez no seu exame. Tá certo? Então, quais são essas exceções? Ora, o artigo 106 vai iniciar falando que quando for uma lei interpretativa, retroage. Então, se for uma lei que vem interpretar algo do passado, aí ela aplica-se sim ao passado, se for para interpretar. A outra situação, prevista no inciso 2, vai falar situações relacionadas às infrações tributárias, quando deixe de definir como crime, deixe de tratá-lo como contrário. E a linha C, que é a campeoníssima, quando vai dizer que uma lei tributária nova diminuir, gente, trouxer uma penalidade mais benéfica. Quando for uma penalidade mais benéfica, aí ela retroage e pega situações passadas. Ora, mais uma vez eu vou ressaltar para que vocês não confundam isso. Gente, eu estou falando em penalidade. Tributo não. Quando for tributo, não retroage. Mas quando for a penalidade, que decorre do inadimplemento do tributo, por exemplo, penalidade, quando for penalidade, retroage. Tá certo? Tributo não. É sempre aquele valor daquela alíquota. Quando for penalidade, retroage. Então, mais à frente, vem uma penalidade mais benéfica. Opa, eu que tinha cometido um ilícito antes, agora posso me beneficiar com aquela penalidade mais benéfica, porque ela retroage. Agora, o valor do tributo eu vou ter que pagar o mesmo, pois o tributo não retroage. Tá ok? Vou fazer o seguinte com vocês. Eu vou voltar novamente para o enunciado da questão. Nós não vamos para a alternativa agora. Vamos de novo para o enunciado da questão, para que vocês entendam. Agora realizando marcações, agora que você já pausou o vídeo, agora que você já leu o artigo 105, já leu o artigo 106, você vai ver que você não vai nem precisar de mim para responder essa questão. Vamos lá. Melhor dizendo, questão na lousa, tá lá. Ora, no exercício de 1995, um contribuinte deixou de recolher determinado tributo. Na ocasião, a lei impunha multa moratória. Olha aí, gente, penalidade. Multa moratória de 30% do valor do débito. Em 1997, ou seja, posteriormente, houve alteração legislativa que reduziu a multa moratória para 20%. Gente, se eu estou trazendo uma penalidade mais benéfica, ora, posteriormente, 97, veio uma penalidade mais benéfica do que aquela que existia em 95. Então, claro que agora nós vamos ter a retroação dessa penalidade de 20% aqui. Ela vai retroagir e vai ser aplicado ao caso de 1995. E não mais vai ser aplicada de 30%. Então, desse lá, reduziu para 20%. O contribuinte recebeu em 1998 notificação para pagamento do débito, acrescido da multa moratória de 30%. E aí, gente, tá certa essa multa moratória de 30%? Tá não, a gente já viu que ela não tá certa, professor. Por quê? Porque ela é prejudicial e já houve outra mais benéfica. Se houve uma mais benéfica, a mais benéfica retroage, Rafael. Muito bem, gente, vocês estão preparados, que orgulho. Diz assim, ó, a exigência está, então vê, ser cobrada em 98 por uma penalidade mais prejudicial, pode? Não, porque já veio uma penalidade mais benéfica. Então diz assim, letra A exigência está correta, pois aplica-se a lei vigente à época da ocorrência do fato gerador.
Gente, de fato, aplica-se como regra a lei vigente na época do fato gerador. Mas, nesse caso específico, é uma exceção, pois a penalidade foi mais benéfica. Então, essa lei posterior retroagirá ao passado. Então, letra B diz assim, errada, pois aplica-se retroativamente a lei que define a penalidade menos severa ao contribuinte. Certíssimo. Está errado cobrar 30%, porque a lei de 97 retroagiu, porque trouxe uma penalidade menos severa ao contribuinte. Para aqueles que gostam de ver o dispositivo, mais uma vez ressalto, artigo 106, inciso 2º, a linha C do Código Tributário Nacional. Questão mole, questão fácil por demais. Vamos ver por que as outras alternativas estariam erradas. Então diz assim na alternativa C, a exigência está correta, pois o princípio da irretroatividade veda a aplicação retroagente da lei tributária. Realmente, gente, o princípio da retroatividade veda que se retroaja a lei, mas volto a ressaltar vocês. Nesse caso, no caso do enunciado, no caso da pergunta, não está correto não, porque é uma exceção. Ele aqui trouxe apenas a regra, mas nesse caso há exceção. E letra D está errada, pois a aplicação retroativa da lei é regra geral no direito tributário. É regra geral, sim, no direito tributário a aplicação retroativa. Mas lembre-se, mais uma vez ressalto, há exceções. Então, se há exceções, claro e evidente que deve ser aplicadas as exceções. Eu costumo falar muito para os alunos presenciais aqui, nosso curso de primeira ou de segunda fase em direito tributário, que há muito tempo, gente, a FGV, melhor dizendo, os exames de ordem, desde a época remota lá da CESP e agora com a FGV, bem como concursos públicos, não estão mais aí para estar pedindo regrinha, não. Geralmente hoje pede-se a exceção, e algumas vezes a exceção da exceção. Então, tudo isso tende a querer selecionar o candidato mais preparado para o concurso público, em tese, né? Porque nem sempre isso significa o mais preparado. E também trazer a pegadinha lá, para que muita gente que às vezes sabemos aí que são preparadíssimos, acabam não passando o exame de ordem. Acabam não passando o exame de ordem porque não fizeram aqui com a equipe do Espaço Jurídico. Mas esse professor é marqueteiro, né? Gente, é o jabá, é o lobby que eu tenho que fazer aqui. É o revisaço, tá certo? Então, olha, superada essa questão, nós vamos agora entrarmos em outra questão que vai trazer a mesma ideia, a mesma situação relacionada ao artigo 106.